É com muito prazer que a Reunida Autismo, por seus conselheiros jurídicos e atendendo a pedidos do Conselho de Honra e de outras tantas pessoas que estão aflitas, preocupadas e cheias de dúvidas com relação ao decreto 10.502 de 2020, decidimos fazer uma live e um bate-papo aqui entre nós conselheiros, no intuito de tentar trazer algumas considerações técnicas, e tão somente técnicas. Nós não adentraremos em momento algum no aspecto política ou no aspecto que seja fora da nossa área de atuação profissional, porque é para isso que estamos aqui, é para isso que fomos convidados, e vamos tentar manter essa linha. Eu me chamo Paulo, sou advogado, sou aqui da cidade de João Pessoa, também sou pai de uma criança autista de 4 anos, quase 5, na próxima semana completa, e pertenço ao Conselho Jurídico da Reunida, assim como a minha colega Carla Bertin, o doutor Marcelo Valho e a doutora Diana Serp, que ao seu devido tempo também vão se apresentar. A nossa organização com relação a essa conversa que vamos ter com vocês, a essa live que vamos tentar conduzir juntamente a vocês, é traçando cada um de nós sobre uma determinada perspectiva deste decreto, de um panorama mais geral ao mais específico, sempre tentando verticalizar as explicações de uma maneira até a conclusão final. E ao término de tudo isso, claro, a gente também tentaremos resolver e responder as perguntas que nos foram mandadas antecipadamente. Como se trata de uma matéria que está sendo muito discutida, está se criando muito burburinho, muitos conflitos até, e de uma maneira muito desagradável em alguns momentos, a gente compreendeu que não seria interessante deixarmos abertas as perguntas, a interação com o público. Isso não quer dizer que nós não estamos abertos ao diálogo. Isso quer dizer que nós queremos deixar a live mais fluida para que a gente consiga, entre 4 pessoas que estão aqui, tratar de todos os assuntos da melhor maneira possível. Não tenham dúvidas, todos nós estaremos à inteira disposição de todos que nos assistem, para que em nossas redes sociais, de maneira individual, nos procurem, ou através da própria Reunida, a quem prefiro, inclusive, para que a gente trate e converse, e dialogue e estreite esse contato com cada um de vocês. Bom, dito isso, eu queria passar a palavra para a doutora Diana Serp, que vai iniciar as considerações dela com relação a esse decreto, e com a palavra, doutora Diana. Boa noite. Primeiro, agradecer estar aqui mais uma vez com vocês, conselheiros da Reunida, e tratando de um assunto tão sério e que está gerando tanta polêmica nesse momento, né? E tanta incerteza e tanta insegurança nas famílias que estão se vendo numa situação de um fala uma coisa, o outro fala outra. E primeiramente, a gente vai explicar, eu vou explicar, né, como funciona a hierarquia das leis. Que para a gente começar um debate desse sobre um decreto, é muito importante que a gente saiba como funcionam as leis, qual lei manda em qual, né? E a gente tem isso muito claro, né? A soberania das leis e qual lei é mais forte do que a outra. A gente tem que pensar nas leis como uma pirâmide. E a Constituição Federal está lá em cima, no topo, e o decreto vem lá embaixo. Né? Então, não tem possibilidade, né, de forma bem resumida, de um decreto modificar a Constituição Federal e tampouco as leis que vêm abaixo da Constituição Federal. A gente tem, com risco até de adentrar aqui sobre alguma coisa que os colegas irão falar posteriormente, mas a Constituição Federal ela é muito clara quando ela diz que a educação é um direito de todos, e ela vai ser a educação da pessoa com deficiência vai ser preferencialmente na rede regular de ensino. Então, o decreto, ele de forma alguma, ele está tirando esse direito da educação regular. Né? E a gente tem ainda, para baixo da Constituição, a gente tem leis, como a Lei Brasileira de Inclusão, que garante o direito da educação na rede regular de ensino, né? Sempre que for essa a opção. Nós temos a Lei de Bases e Diretrizes da Educação, que também garante, e temos várias outras leis que trazem proteção à pessoa com deficiência, né? Por exemplo,
o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 12.746, que é a Lei Berenice-Piana. Então, nós temos várias leis que ainda vêm acima do decreto. Então, não existe motivação para se preocupar que o decreto está tirando o direito. Acho que é isso, Paulo. Ok. Então, gente, como a doutora Diana acabou de nos falar, Sou longe de ser professora. mas todos nós aqui Paulo acabamos toda, sendo. sim. Então, com a fala da doutora Diana, a gente pode perceber que, a bem da verdade, a existência desse decreto ela não está suprimindo, ou retirando, ou afastando a legitimidade, a força e a determinação normativa, a determinação legal que vem desde a Constituição Federal Brasileira até mesmo as demais normas que estão imediatamente abaixo dela. E, pegando esse gancho e pegando esse norte, eu vou passar agora a palavra ao meu querido colega Dr. Marcelo Valio, para que ele faça também algumas explanações sobre as possíveis alegações de eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade desse decreto em particular, tomando por parâmetro toda a legislação que está circunvizinha e que está acima dele. Professor Marcelo, com o senhor. Quando nós falamos de constitucionalidade, ou ilegalidade, ou inconstitucionalidade, ou constitucionalidade, nós estamos aí diante de uma situação de análise de quais as normas que estão em jogo. E eu falei que esse decreto 10.502 de 2020 não é uma lei, ou seja, é uma norma abaixo das leis. Isso significa que esse decreto, ele não revogou a Lei Brasileira de Inclusão, ele não revogou a Lei Berenice-Piana, não revogou o ECA e muito menos a nossa Constituição Federal. Ou seja, todas essas legislações, elas estão vigentes, os direitos que lá se encontram estão garantidos. Eu gostaria de apontar alguns aspectos. Tem um artigo 3º aqui, ele fala sobre princípios, e desse artigo 3º fala de ambiente escolar acolhedor e inclusivo. Então, aqui ele menciona a questão da inclusão. Né? No 6A, a participação de equipe multidisciplinar no processo de decisão de quem? Da família ou do educando quanto à alternativa educacional mais adequada. No artigo 4º, no inciso 2, promover o ensino de excelência aos educandos de educação especial em todas as etapas e níveis, sistema educacional equitativo. Isso eu estou passando a vocês para mostrar o que esse decreto ele reza, tá? Alguns princípios, alguns objetivos, algumas diretrizes, e, no tocante às diretrizes, oferecer atendimento educacional especializado de qualidade em escolas e classes regulares inclusivas, tá? Ademais, esse decreto, lá ao final, para que vocês fiquem um pouco mais tranquilos, ainda ele não está, vamos dizer assim, totalmente completo. Ainda falta uma manifestação do Ministério da Educação. Compete ao Ministério da Educação a coordenação estratégica dos programas e das ações decorrentes da Política Nacional de Educação Especial, ativa, inclusiva, com aprendizado ao longo da vida. Ou seja, ainda haverá manifestação a respeito quanto a essas normas e como serão implementadas. Compete ao Conselho Nacional de Educação elaborar as chamadas diretrizes nacionais da educação especial, ou seja, ainda nós temos um pouco mais de atos a serem expedidos pelo poder aí nesse caso, tá? Diante do que eu apresentei aqui a vocês, muitos estão se perguntando se esse decreto é inconstitucional, se ele é constitucional, se ele é ilegal ou se ele é legal, tá? Eu vou aqui mostrar a vocês que, levando em consideração a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lá se encontram alguns princípios previstos e falarei a eles e mostrarei que esse decreto ele tem partes que seguem exatamente esses princípios. Um dos princípios aqui, respeito à dignidade, autonomia individual, inclusive a liberdade, que é importante, liberdade de fazer as próprias escolhas
e a independência das pessoas, não discriminação, plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, respeito da diferença, igualdade, acessibilidade, igualdade entre homens e mulheres, e assim por diante. Se vocês observarem o que eu falei, né, a respeito do decreto, muitos, né, desses artigos e incisos que eu falei do decreto estão em conformidade com os princípios da Convenção, né, da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é norma constitucional, tem força constitucional. Mas, diante do grande problema que nós estamos tendo, das grandes discussões, das próprias manifestações que estão ocorrendo através dos ministérios públicos estaduais em toda a nossa nação, eu parto da premissa do seguinte sentido: se houver, né, efetivamente algum tipo de discussão, que se faça, né, o quanto antes, que se busque isso através das ações específicas, porque nesse momento o decreto está vigente, mas ele não fere nenhuma lei, ou seja, todos os direitos que estão previstos em lei estão garantidos. Se, eventualmente, eles querem comprovar que esse decreto ele é inconstitucional, indispensável, no artigo 103 da Constituição Federal, lá se fala quem são as pessoas que podem propor uma ação chamada ADIM. ADIM é a ação direta de inconstitucionalidade, que é aqui que ela visa declarar a inconstitucionalidade ou não desse ato normativo, que é esse decreto que foi aqui, o decreto que foi expedido pelo presidente da República, o decreto 10.502 de 2020. E quem é que pode propor uma ADIM ou uma ação declaratória constitucional? Não entrarei muito nesses aspectos jurídicos, porque eles são um pouquinho complexos, só para que vocês tenham um pouco de noção que quem pode propor uma ação dessa e fazer com que esse decreto seja considerado inconstitucional é o presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador, né, de estado ou do Distrito Federal. Então, um governador pode entrar com uma ADIM perante o STF para discutir esse decreto, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, Conselho Federal da OAB, né, importante aqui, né, ele tem condição de propor essa medida, né, essa ação direta de constitucionalidade, partido político com representatividade, né, no Congresso Nacional, né, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, são essas pessoas que podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, visando que esse decreto ele seja ou não declarado inconstitucional. Tá? Eu analisei isso no final de semana passado, tá? para com outro colega, né, o Leonardo, e eu me posicionei no seguinte sentido de que, em princípio, é muito prematuro nós falarmos, né, sobre a inconstitucionalidade desse decreto. Eu acho que tem que aguardar, porque ele tem que ser complementado, e a partir do momento que há uma certa liberdade de escolha por parte das famílias ou da pessoa com deficiência no tocante ao tipo de educação que será prestada, essa liberdade traz para nós, né, uma manifestação de direito que poderá afastar qualquer tipo de inconstitucionalidade. Entretanto, respeito o posicionamento dos demais, daqueles que entendem que é totalmente inconstitucional, tá? Mas se é inconstitucional, e se essas pessoas que estão falando, né, que são os legitimados, que entrem com a ADIM e acabe com essa situação para que o STF discuta. E o STF, ele tem, só para concluir, o STF ele tem uma técnica. Quando a gente estuda direito, a gente tem uma técnica chamada hermenêutica jurídica. Hermenêutica jurídica é a chamada ciência da interpretação jurídica. Quando nós temos uma norma, esse decreto, tá? E esse decreto, ele tem, vamos dizer assim, diferentes possibilidades de interpretação, o STF, ele pode aí nesse caso, ser provocado, tá? Para mostrar quais são os sentidos que esse decreto pode ser considerado inconstitucional. Então, é importante, então, aí que esses legitimados proponham ação e levem em consideração essa técnica, que chama-se interpretação conforme a Constituição. Tá? É uma técnica que já foi empregada há um bom tempo atrás, e aí o STF ele vai dizer, olha,
essa parte aqui, ela é constitucional na seguinte interpretação. Essa outra parte aqui, ela é inconstitucional, levando a interpretação Y. Tá? E aí nós não teremos mais insegurança jurídica, insegurança no tocante se é constitucional ou não esse decreto. Perfeito? Então, nós estamos, só para fechar, resumindo, as legislações que nos garantem os direitos à inclusão estão vigentes. Se houver qualquer negativa de matrícula, se houver qualquer discriminação, aplica-se a lei brasileira de inclusão, aplica-se o artigo 88 da lei brasileira de inclusão, tá? Que poderá, nesse caso, gerar prisão do infrator e assim por diante. Ok? Não vou me alongar mais e passo a palavra, salvo engano, é para a doutora Carla. Né? E muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Bom, boa noite a todo mundo que está com a gente. E é muito bom a gente estar podendo dividir as informações, os estudos e as conclusões que nós chegamos com vocês. O professor Marcelo já fez uma super introdução com relação ao que pode acontecer de fato no dia a dia. Muita gente está preocupada, dizendo, olha, agora que vão negar mesmo a matrícula do meu filho, agora que vão falar que meu filho precisa ir para a escola, não, mãezinha, seu filho não vai ser bem atendido aqui, ele precisa ir para a educação especial. Então, a gente separou um ponto especificamente para falar a respeito disso. Bom, primeiro de tudo, é super importante a gente entender que é crime negar matrícula. Nenhuma lei vai garantir que as escolas falem, não, todos são bem-vindos aqui, nós vamos fazer a inclusão de todos os alunos, fiquem à vontade, vocês são bem-vindos na nossa escola. A gente sabe que a realidade não é essa. A realidade não é essa, com lei ou sem lei. Agora, o decreto, em hipótese alguma, pode ser usado como muleta para negar matrícula para ninguém, em especial para pessoas com deficiência. Isso não existe, não tem a menor possibilidade. Será que algumas escolas não vão usar esse decreto como desculpa? Eu acredito que sim. Que pode ser, sim, que algumas escolas falem, olha, ele não vai ser bem adaptado aqui, de acordo com o decreto, ele tem direito à educação especial. Eu acredito que vai acontecer isso. Agora, isso significa que o decreto deu esse direito? Não, né? A gente já entendeu por todas as falas da doutora Diana, do doutor Marcelo, que não existe a menor possibilidade do decreto que está aqui embaixo tirar um direito que está garantido aqui em cima, naquela pirâmide de hierarquia das leis. Essa possibilidade não existe. Mas, se a gente pode fazer um paralelo entre alguns problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, por exemplo, convênios negam atendimento usando a muleta do rol da ANS. Como que a gente pode resolver isso? Solicitando em juízo, e a gente sabe que em juízo pode ser resolvido. Agora, existe sim a possibilidade de que usem o decreto para negar. Então a gente precisa aceitar isso? Não, de jeito nenhum. Porque nós, pais, já sabemos, nós já fomos instruídos que o direito à matrícula em educação de ensino regular é um direito de qualquer pessoa. Quem decide isso? Quem decide isso é a família ou a pessoa com deficiência, caso ela possa decidir isso. Então, isso é muito, muito importante a gente entender, que essa decisão não cabe à escola, essa decisão cabe à família, independente do que for ser, o que o CNE colocar depois, o que o Ministério da Educação colocar de regras, de detalhes, com relação à adequação ou não, à escola regular ou à especial, ninguém vai poder tirar o direito da família ou da pessoa com deficiência escolher onde ela quer estudar. Mãezinha, seu filho não vai ser muito bem adaptado aqui, a gente recomenda educação especial. Ok, se você quiser, você pode, mas se você não quiser, é aqui que ele vai estudar. E a escola precisa, sim, adaptar conteúdo, avaliações, ambiente e tudo mais de acordo com a necessidade de cada aluno. A grande diferença, se a gente pode fazer esse paralelo, né, entre o rol da ANS, os convênios negarem atendimento, e o decreto, e de repente as escolas negarem a matrícula, é que a lei é muito clara em dizer que negar matrícula é crime.
E a gente pode colocar isso em 2 artigos diferentes da Lei Brasileira de Inclusão. A gente pode colocar no artigo 88, que fala a respeito da discriminação, e eu queria ler para vocês entenderem perfeitamente isso. Está aqui, artigo 88, praticar, induzir ou incitar discriminação de uma pessoa em razão à sua deficiência é crime, e aí tem ali todas as formas de apuração desse crime e da pena. Então, eu negar a matrícula é crime? Sim, é crime. Eu negar a adaptação curricular é crime? Claro que é. Eu estou agindo de forma diferente com aquela pessoa em razão da deficiência. É crime eu negar a adaptação de conteúdo, adaptação de material? Sim, é crime. E o que eu faço se isso acontece? Vai na delegacia. Vai na delegacia mais próxima. Aqui em São Paulo e em Goiânia, se não me engano, são as únicas cidades que têm já a delegacia especializada em crimes contra a pessoa com deficiência. Mas se a sua cidade não tem, compareça à delegacia mais próxima da sua casa e fale, olha, eu vim registrar aqui o boletim de ocorrência por discriminação, artigo 88 da LBI, decorem isso, porque isso pode ser extremamente útil para vocês. E como se não bastasse essa, no artigo 98 da mesma LBI, ela altera a Lei 7.853, que é uma lei de 89, desde 89 já é crime negar matrícula, não é uma coisa de agora, entendem? Desde 89 já era crime negar matrícula para alguém por razão da sua deficiência, continua sendo crime, e tem todos os detalhes. Então, no artigo 89, altera essa lei 7.853 de 89, que também diz que é crime. Então, mãezinhas, assim como eu, se por acaso a matrícula do seu filho for negada ou for atrasada, às vezes eles não negam, né? Eles não falam, não, você não pode, mas eles falam uma coisa, eles falam outra, ele tem que passar por avaliação, eu preciso deixar ele na fila de espera, a gente precisa disso, daquilo. Olha, a lei diz aqui que você recusar, cobrar valor adicional, suspender, procrastinar é empurrar para frente, tá? Procrastinar, cancelar ou fazer cessar a inscrição de um aluno em razão da sua deficiência é crime. A matrícula do aluno em todo nível de educação, desde o ensino infantil até faculdades, até pós-graduações, este direito é garantido a todos. E agora que nós sabemos que negar, atrasar, impedir ou causar qualquer empecilho, nós sabemos que é crime, a gente não precisa se calar. A gente pode procurar uma delegacia e eu posso garantir para vocês que quanto mais nós denunciarmos esse tipo de atitude, vai diminuindo essas práticas erradas das escolas. O problema é que durante muito tempo a gente recebeu essa informação e nós, mães e pais, nos calamos. A gente voltava para casa sofrendo e caladinho porque negaram a matrícula dos nossos filhos. O que acontece com isso? A gente incentiva em que as escolas, as instituições de ensino continuem negando. Quando todo mundo começar a denunciar as escolas que estão negando matrícula, quem está atrapalhando, quem está fazendo as coisas que estão contra a lei, o poder público vai poder tomar providências de uma forma mais incisiva e essas coisas vão diminuindo. E eu acho que eu toquei nesse assunto das matrículas também. Agora é com o doutor Paulo. Ok, Carla e Marcelo, obrigado. E só para que não restem dúvidas, e se é que seja possível, para mim todos foram muito claros, não existe a menor possibilidade de que um decreto se mantenha válido e vívido dentro do nosso ordenamento jurídico se ele for destoante da Constituição Federal Brasileira, como o Marcelo muito bem frisou, e de igual forma se ele for de encontro a normas, a exemplo da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e se você analisar num viés puramente técnico, desprovido de eu não encontro outra palavra, e me perdoem por estar usando ela, desprovido de quaisquer vieses políticos ou de interpretações ideológicas propriamente, se vocês analisarem friamente a letra do que está lá no decreto, bem como aquilo que está na letra da Lei Brasileira de Inclusão, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da Constituição Federal, vocês haverão de perceber que, a bem da verdade mesmo, muitas expressões estão sendo mantidas, estão sendo repetidas, ou às vezes usadas por sinônimos
nesse mesmo decreto. Então, você não percebe no decreto nenhuma expressão que fale de exceto, segrega-se, afasta-se. Nós não vemos isso. O que mais se percebe é inclusivo, excelência, prioridade, prioritariamente a família, prioritariamente aquilo. Eu tenho algumas críticas pontuais ao decreto, porque, a meu ver, sobretudo por se tratar o decreto de ser um decreto, traduzindo isso numa linguagem mais objetiva, o papel do decreto, como o Marcelo bem frisou, é de trazer regulamentação, regras de caráter mais objetivo àquelas normas maiores, que seja a Constituição, quer seja legislações, leis complementares, leis ordinárias, e assim sucessivamente. Então, a principal razão, as principais razões de se criar decreto se dão por aí. E aí, vejam, como é que poderia esse decreto ir de encontro a isso? Já seria praticamente uma letra morta. E não existe, gente, a meu ver, do viés técnico, esse risco. Eu compreendo que algumas coisas poderiam ser feitas de uma maneira diferente na redação deste decreto em particular. Algumas expressões poderiam ter sido melhor trabalhadas, algumas informações poderiam ter sido mais bem explicadas, mas não outras, até porque eu compreendo que ainda cabe ao Conselho Nacional de Educação trazer outra série de diretrizes que virão de maneira complementar para melhor instrumentalizar como isso será executado. Eu vou trazer um exemplo. Fala-se e está se falando bastante com relação à expressão escola regular inclusiva. Eu já ouvi até pessoas dizendo que a expressão escola regular inclusiva é uma nova escola, que não é a mesma coisa da escola regular. E, na realidade, toda e qualquer escola regular, até mesmo em respeito à legislação que temos, à ordem constitucional que vivemos e a outras tantas legislações que vivenciamos, toda e qualquer escola regular, ela necessariamente deverá ser inclusiva. Então, ao observarmos que se fala isso e que se fala escola regular e inclusiva, a leitura, a interpretação que eu estou fazendo, e eu espero que o Conselho Nacional de Educação ratifique esse pensamento que tenho, é que essa educação, essa escola em particular é a mesma escola regular que talvez seja a mesma escola que meus filhos estudam. Eu tenho um filho autista e tenho uma filha típica. Tenho pessoas com deficiência em minha família, e aí, enfim, isso faz parte da completude da humanidade que a gente vive. Gente, caiu o vídeo. Oi, a gente está aqui. Está normal aqui. Não, o vídeo caiu no Instagram. Caiu? Olha, hoje está complicada essa transmissão, hein? Eu acho que caiu. Caramba, meu amigo. Aqui está aparecendo. Bom, eu estou na dúvida, eu vou falar. Aqui apareceu uma mensagem que caiu, mas eu vou continuar. Então, gente, só para ir mais a e dando esse fechamento dessa primeira fala, eu queria trazer para vocês uma outra perspectiva também desse decreto. Vejam, assim como existe uma hierarquia de normas, a execução e a prática efetiva das políticas públicas educacionais, de saúde e assim por diante, elas precisam ser trabalhadas conjuntamente pela União, ou seja, pelo governo federal brasileiro, para tentar ser mais claro, pelos entes federados, traduzindo, Estado, município e assim por diante, em razão disso, é interessante frisar que esse próprio decreto ele nos traz em um determinado ponto que caberão aos estados aderirem ou não aderir necessariamente a essa nova política pública que está sendo agora direcionada através desse decreto 10.502. Onde eu quero chegar com essa explicação? Se por acaso um determinado estado aqui do nosso país compreender que não é razoável para ele dar esse direcionamento orientado pelo governo federal, essa hipótese é perfeitamente admissível. Eu acredito que meus colegas concordem aqui com o que eu estou falando. Então, vamos supor que falar um estado hipotético aqui, o estado do Acre. Vamos supor que esse estado do Acre, ou qualquer um outro, compreenda
que dentro das diretrizes que ele acredita que deverá implementar dentro da educação regular, leia-se, a educação regular que necessariamente precisa ser inclusiva, que ela é suficiente para que a coisa se desenvolva e não que necessite ampliar por caminhos paralelos. E vejam que paralelo não é conflitante. Caminhos paralelos como a criação de escolas especializadas, em particular, se eles entenderem que é suficiente da maneira tradicional, eles não vão aderir e vão por suas próprias pernas, muitas vezes até, talvez, com participação de outras fontes de custeio, até mesmo com colaboração da iniciativa privada dentro das suas limitações normativas, e eles poderão muito bem fazer isso. De igual forma, hipoteticamente, os municípios. Então, compreendam, pessoal, isso que está surgindo agora, num primeiro momento, numa primeira leitura, a meu ver, e eu tenho convicção de que muitas pessoas concordam comigo, ela não está tolhendo, restringindo, destruindo direito algum. Se em termos de política pública, se ela vai por um caminho diferente daquilo que vinha sendo cumprido, desde que isso não vá de encontro à Constituição Federal, à Lei Brasileira de Inclusão, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente pode ficar tranquilo que, tecnicamente, esse decreto, tende a ter uma continuidade, tende a ter um caminho a se direcionar com, como posso dizer, com a pavimentação jurídica, me perdoem a expressão, mas com uma certa fluidez na sua execução. Se essas políticas públicas vão ser ou não implementadas, só o tempo vai dizer. Antes de tudo, inclusive antes de trazer maiores críticas técnicas propriamente, eu estou ansioso para ver como vai se manifestar o Conselho Nacional de Educação. Tenho certeza que Carla, Marcelo, Diana e tantos outros, inclusive que nos assistem aqui, estão com essa mesma ansiedade. Eu adoraria, definitivamente, já ver o quanto antes o que é que eles vão falar. Porque a depender do que for, ou eles vão complementar algumas lacunas que nós estamos hoje nos questionando, ou então a coisa não vai ficar resolvida. E aí sim, a gente vai precisar trabalhar, inclusive ir à luta, arregaçar as mangas para tentar fazer com que isso seja retificado e que não hajam perdas, não existam perdas com relação à inclusão e com relação ao desenvolvimento intelectual, cognitivo de toda e qualquer pessoa. Deixa eu só complementar com uma coisinha. Acho que é importante a gente lembrar, se não me engano foi o próprio professor Marcelo que tocou nesse assunto, mas só lembrando, no artigo 12 desse decreto está dizendo que compete ao Ministério da Educação a coordenação estratégica de programas e de ações e tudo mais. No 13 fala que essa adesão é voluntária, que foi o que o doutor Paulo falou agora. Então, vamos imaginar o seguinte: os estados e municípios não são obrigados a aderir, ainda que eles façam a adesão a esse decreto. Se alguém entender em algum momento que este decreto tira algum direito já garantido em lei superior, assim como a doutora Diana falou, assim como o doutor Marcelo falou, é a mesma coisa de que nada tivesse escrito. Entendem? Então, isso é muito importante a gente entender, porque nada e ninguém vai tirar o direito à escola regular, à inclusão e à educação de forma adequada. Isso é extremamente importante. E vamos imaginar o seguinte, né? O doutor Paulo estava falando agora a respeito do Ministério da Educação, CNE, que vai trazer uma série de regras. Vamos pensar na pior das hipóteses. Se alguma dessas regras que for trazida por eles, né, umas diretrizes, enfim, estiver em desacordo com a legislação, a gente volta para aquilo que o professor Marcelo falou. Existem meios legais de se derrubar aquilo que é contra uma lei superior, entende? Então, é muito importante a gente entender que tudo que nós falamos aqui é uma análise jurídica e fria da lei. A gente não pode dar interpretação do que a gente acha para a lei, porque ela é muito clara, e se existir alguma lacuna, o professor Marcelo já falou as formas legais de se resolver isso. Agora, se em algum momento alguém falar alguma coisa contra tal lei superior, existem meios legais para se derrubar isso. E não é batendo boca ou espalhando terror para as pessoas que a gente vai conseguir derrubar alguma determinação legal
que passe por cima de outro direito já garantido anteriormente. Ok. Doutor Marcelo, doutora Diana, doutora Carla, mais alguma consideração? A gente recebeu algumas perguntas, eu queria saber da possibilidade de a gente conversar um pouco sobre elas. Eu poderia lançar as perguntas aqui, não necessariamente lendo, mas dizendo aquilo que nos foi apresentado com vocês, e a gente pode fazer mediante um breve bate-papo com relação a isso. Eu acredito que seja talvez o melhor dos formatos. Fica até mais fluido. Uma das perguntas que veio foi do estado de Sergipe, que é um estado que eu tenho um imenso carinho, aqui também no meu Nordeste. Fala mais ou menos assim, que a pessoa que nos perguntou, ela disse que compreende que existe um equívoco lexical, um equívoco na construção do termo, na palavra propriamente, no significado da expressão escola inclusiva. Inclusive, ela colocou assim, entre aspas. Pois a partir da minha vivência em Sergipe, inexiste tal tipo de escola inclusiva nesse estado. Só uma parte, eu acredito que escola inclusiva é um calo, ou a inclusão na sua efetividade, isso é um calo que não é uma característica apenas do estado de Sergipe. Eu posso te assegurar que aqui no meu estado da Paraíba, em Pernambuco, com algumas poucas exceções, que aqui na Paraíba algumas mais, outras menos, em São Paulo, que o maior centro econômico do país, necessariamente eu tenho convicção de que tem escolas que são melhor inclusivas, outras não tanto inclusivas, outras nem um pouco inclusivas. E isso é uma realidade que é uma característica do país. Eu até paro, às vezes, para refletir, eu queria também ouvir a colocação dos amigos, que talvez essa mudança de paradigma ou essa ampliação de paradigma que a gente está tendo agora, essa possibilidade de se observar aquilo que já se tem e, paralelamente, um caminho alternativo, talvez seja uma nova estratégia que a gestão pública federal está na intenção, talvez, de entender se seria, talvez, capaz de alcançar ou não uma inclusão mais efetiva. Eu não sei. Eu adoraria que que o Conselho Nacional de Educação nos posicionasse para ter a certeza que a intenção verdadeiramente e substancialmente isso. Mas isso é uma parte. A minha leitura, eu até já falei disso mais cedo, há pouco tempo atrás, eu compreendo que a expressão que se está no decreto, que é escola regular inclusiva, ou, se assim quiserem chamar, escola inclusiva, nada mais é do que as escolas regulares, onde toda e qualquer escola regular, necessariamente, até por conta de todas as normas que existem, que antecedem e muito esse decreto, asseguram essa necessidade. Eu estaria certo ou estou em um devaneio paraibano aqui, amigos? Eu concordo plenamente, Paulo. E eu acho que esse decreto, independentemente das discussões de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ele acabou levantando a poeira, né, da discussão no tocante à inclusão. E isso faz com que também as pessoas elas busquem novas informações. E isso começa a refletir perante as entidades educacionais. Muitas entidades educacionais não têm um conhecimento adequado no tocante ao que é a efetiva inclusão. Então, pode ser que esse decreto ele faça com que essas pessoas, esses gestores, eles tenham, né, a obrigação de buscar mais informações e quem sabe, essa inclusão ela comece a ser mais efetivada, porque aqui em São Paulo você está coberto de razão, tá? Nós temos escolas com nível excelente de inclusão, escolas medianas e escolas risíveis no tocante à inclusão, sendo que negam a inclusão, muitas delas explicitamente, e colegas que defendem essas entidades universitárias ou escolares, não sei o que ocorre, mas também desconhecem um mínimo da legislação quanto a isso, e acaba tornando o seu cliente vulnerável a uma condenação aí, né, de obrigação de fazer, e bem como uma condenação criminal consequente também.
Pois é, isso eu tenho plena convicção de que isso é fato. Oi, Carla, desculpa. E eu acho que se a gente puder ampliar um pouco mais o leque, na verdade, o problema não está só na inclusão, o problema está na educação, de fato, né? Se a gente olhar as escolas como um todo, tem escolas que ensinam, de fato, seus alunos, como tem escolas que meio que passam o tempo e os alunos vão passando de ano sem aprender grandes coisas. Então, a gente tem uma visão muito direcionada à educação inclusiva e a gente olha muito para esse ponto, mas se a gente abrir um pouquinho mais o nosso leque, a gente vai perceber que os déficits estão na educação em geral, né, que está muito aquém do que deveria. E do mesmo jeito que existem as desigualdades sociais, existem as desigualdades educacionais. Deveria ter? Não deveria, mas a realidade é essa, ela existe. E na inclusão também existe isso. Eu achei muito bacana quando o professor Marcelo falou com relação a gente tá trazendo à tona assuntos, porque isso é extremamente importante. Eu queria dividir com vocês uma parte de uma palestra que eu ouvi há um tempo atrás, de uma pessoa que falava a respeito de mudança de paradigmas, de mudança de pensamento em grandes grupos de pessoas, em sociedades. E eu achei isso tão bacana que eu tenho replicado em muitos lugares por onde eu passo. Que para que você mude a forma de pensar de uma sociedade como um todo, existe um processo. E que, a princípio, ninguém fala nada sobre um determinado assunto, ninguém faz absolutamente nada sobre um determinado assunto. Depois de um tempo, se fala muito sobre alguma coisa, mas continua não se fazendo nada sobre aquilo. Até que começa a se fazer alguma coisa, né? Mas ainda não o suficiente. Até o momento que ninguém fala mais nada, porque as coisas estão acontecendo. A gente está nesse processo, né? Acho que nunca se falou tanto sobre inclusão, tanto sobre educação, tanto sobre direitos da pessoa com deficiência, mas seria ingenuidade da nossa parte imaginar que por conta de leis as coisas vão mudar de um dia para o outro. É uma mudança de toda a sociedade. A gente enxerga a educação inclusiva porque a gente tem filhos com deficiência, assim como eu e o Paulo, a gente trabalha com isso, assim como a doutora Diana, o doutor Marcelo, entende? Então nós vemos isso com uma clareza muito grande, mas as pessoas que não têm nenhum envolvimento com deficiência têm muita dificuldade em enxergar essa realidade que nós enxergamos. E quando os assuntos vão sendo colocados em pauta, a gente tem a oportunidade de passar essa visão e essa informação para outras pessoas. A doutora Diana tem uma experiência maravilhosa na escola do seu filho, que não tem deficiência, mas que pratica a inclusão de uma forma exemplar, não é verdade? É verdade, no colégio dele, a inclusão é uma coisa que é existente em todos os sentidos, e existe a escola especializada dentro da escola, né? O exemplo que eu costumo sempre dar, que eu vivencio isso, então eu vejo na prática como a coisa funciona, por isso que para mim talvez seja um pouco mais fácil de visualizar essa educação especial, né? No colégio do meu filho, a gente tem uma escola para surdos dentro da escola. Eles ficam num prédio separado e são educados até o 5º ano, os professores são surdos, inclusive, e eles têm uma educação totalmente direcionada. E aí, a partir do 6º ano, eles são inseridos nas classes regulares, com intérprete de Libras em todas as classes. Né? Então, quando eles chegam no 6º ano, eles já estão totalmente alfabetizados e com condições de acompanharem o ensino regular. E as outras crianças também são preparadas para recebê-los, para receber eles da forma que tem que ser recebido, né? Sem tratar com diferença, sem fazer bullying, sem nada de preconceito, discriminação. Ninguém acha que a classe vai ser atrasada porque tem uma criança com alguma necessidade. E a gente tem também um trabalho muito bacana com autistas, com altas habilidades. É um colégio realmente diferente. Quando eu uso o colégio dele como exemplo, eu sempre escuto: é um colégio particular. De fato, é. Mas isso demonstra que é possível, né? Que basta as escolas tentarem fazer isso. O que eu percebo na prática, no dia a dia, tanto de pergunta das pessoas, quanto na prática, representando os meus clientes, é que as escolas muitas vezes não sabem sequer por onde começar.
né? Então, eu acho que falta esse instrumento, como dar esse start para começar a fazer uma educação inclusiva de qualidade. Eu acho que esse é o maior ponto. Às vezes o professor até tem boa vontade, a escola tem uma ideia de como fazer, mas eles não sabem por onde começar. E aí a coisa não vai para frente mesmo. Muito interessante pegar essa fala da Diana, se me permitem, e que é algo que eu converso de maneira muito recorrente com muitos colegas de outros estados. É incrível como a nossa vida acaba mudando de uma maneira tão absurda, tão incrível. Em 2017, eu me vi dentro desse mundo, me vi como um pai aflito e choroso com relação àquilo que eu estava vivendo, e eu percebi que eu não poderia simplesmente me acomodar com aquela situação ou lutar tão somente pelo meu filho. Eu decidi tentar, de alguma maneira, dentro daquilo que eu poderia fazer como estudioso, como professor, como advogado, tentar, de alguma maneira, trabalhar em favor disso. E é incrível como algumas coisas mudam e como é a partir, muitas vezes, da nossa maneira de observar o mundo e a nossa maneira de agir e interagir com o mundo que talvez esses paradigmas comecem a mudar. Eu estou querendo falar isso para pegar o seguinte gancho. Aqui na Paraíba foi criada uma comissão especial dentro da OAB da Paraíba, o nome é Comissão de Estudos e Defesa dos Direitos dos Autistas. E a intenção é desenvolver estudos com viés técnico-jurídico em prol da pessoa com deficiência, foco autismo, e, paralelamente, também ser instrumento de denúncias. E eu posso dizer sem medo, boa parte das escolas, das clínicas, dos profissionais no contexto geral, que antes agiam com total descaso e desrespeito, eles começaram a mudar muitas vezes, e ainda vem acontecendo isso, justamente pela ação, não só da comissão em particular, mas também com relação à provocação que essa mesma comissão e outras tantas pessoas inspiradas por ela provocaram ao Ministério Público, à Defensoria Pública, às autoridades, e assim sucessivamente. Então, amigos, não é a lei ou o decreto que vai mudar essa situação de não inclusão que a gente está aqui hoje. Somos nós, através de denúncias, através de reivindicações, através de exigências, através de reivindicações para que também se qualifiquem os nossos professores em escolas regulares, quer seja escola especial, não me interessa onde vai ser, o que interessa é que todos estes professores estejam qualificados, capacitados e inseridos dentro de toda essa subjetividade que existe e toda essa miscelânea que é a humanidade, que engloba pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com altas habilidades, superdotação, como alguns também gostam de chamar, pessoas com deficiência física propriamente, pessoas com deficiências de variadas formas, e por que não agir propriamente? Por que não arregaçar as mangas e fazer? Eu definitivamente não estou preocupado com o decreto. Eu não acredito, talvez eu esteja sendo utópico, em pensar que as recusas que já se vê hoje, antes desse decreto, que vão ser tão diferentes assim após esse decreto. Isso vai continuar. O que deve acontecer é que nós devemos estar mais bem esclarecidos, reivindicar mais, agir mais, exigir mais. Como a Carla falou, vá à delegacia, preste queixa. Como a Diana exemplificou, se a escola é inclusiva, valorize, apoie, incentive. Se ela não é, traga bons exemplos, tente colaborar. Uma inclusão que se dá tão somente por um censo escolar, onde é o critério de inclusão matrícula, isso para mim não me satisfaz. A inclusão que eu quero ver meu filho participar é quando ele, com todas as suas estereotipias, com todas as suas comorbidades, com todo o seu autismo, e eu tenho muito orgulho desse autismo dele, quando ele conseguir ser visto como uma pessoa, assim como minha filha, que é típica, é vista, assim como eu sou visto. Então, gente, nada muda se nós não mudarmos. Então, se apoiem nessa força que cada um de vocês tem e reivindiquem. Me empolguei, desculpem.
Imagina. Perfeito. Eu Posso... queria pedir ao professor Marcelo... ok, fala depois. Se você não falar o que eu vou te pedir, eu peço, então. É rápido, é uma mudança um pouquinho de assunto, mas eu acho que é pertinente colocar aqui para todos. Quando nós estamos falando de uma situação de educação, e quando há duas vertentes discutindo, né, constitucionalidade e inconstitucionalidade de um decreto, e quando esse decreto ele tem a possibilidade ainda, pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação, dele ser complementado pelas coordenação de estratégia, diretrizes nacionais da educação especial, eu acho que, como vem tendo um desdobramento de discussões enorme, tá? Valeria muito a pena, antes de que essas diretrizes fossem expedidas, que houvesse uma discussão através de uma audiência pública, né? E que as duas frentes elas possam se manifestar para chegar num denominador comum. E aí atender à vontade, né, das duas vertentes. E aí nós teremos, obviamente, um documento muito mais simpático, né, para ambos. Eu acho que é indispensável esse diálogo para que a gente possa se adequar, para que a gente consiga ter uma democracia e que pare, né, dessa discussão nesse meio. Eu acho que isso é indispensável para que a gente possa evoluir nesse nosso tema. Abrir a discussão através de uma audiência pública e pessoas experientes, capazes, pessoas que vivem, né, a respeito, possam se manifestar, possam apresentar suas experiências e possam colaborar. E eu acho que é importante passar isso aos amigos, porque esse é o momento, essa é a nossa oportunidade, né? Exatamente. Desculpa, Diana, Talvez o melhor caminho, realmente, né, que todo mundo seja ouvido e que se chegue a um consenso, né, um bom senso até do que... Exato. E o Ministério da Educação tem recebido sugestões, né? Então, isso é importante, a gente, eu imagino que praticamente todas as entidades saibam disso, mas para aqueles que ainda não sabem, o Ministério da Educação está recebendo sugestões, então agora é o momento da gente estar se pronunciando. E só complementando o que o professor Marcelo falou, que é muito importante nós ouvirmos entidades, nós ouvirmos pais, mas nós ouvirmos pessoas com deficiência. É super importante que eles participem de todas essas decisões, porque ninguém melhor do que eles para saber exatamente o que já passaram e o que tem passado. Professor, eu queria te pedir para explicar para aquelas pessoas que ainda não entenderam exatamente o que é a inclusão. Eu gosto muito quando você fala com relação a tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida. Eu acho muito bonito a forma que você explica isso. Você podia explicar isso para a gente? Porque a gente fala que a gente quer que as pessoas com deficiência sejam tratadas todas iguais. Mas a gente não é igual. Explica para a gente como que funciona esse tratar igual, considerando que nós não somos iguais. É bem interessante, eu lembro até minhas aulas de quando eu era aluno da graduação, né, e ouço o meu professor, a fala dele, eu fico até empolgado, né, emocionado pela paixão pelo direito que eu tenho. E quando a gente fala do princípio da igualdade, a igualdade, obviamente, ela também leva em consideração certas desigualdades. Então, esse princípio ele tem que ser levado em consideração sobre dois aspectos. Tratar iguais igualmente, ou seja, eles estão no mesmo patamar, não havendo qualquer discrime, qualquer discriminação. Entretanto, tem certos desiguais que têm que ser tratados na medida das suas desigualdades. Então, esse tratamento para esse desigual leva em consideração uma medida desigual para que haja a devida igualdade para tanto. Então, a igualdade ela não está tão somente em iguais, mas também em desiguais. E aí, esses desiguais, eles podem ser tratados desigualmente, porque a igualdade aí também é explícita.
o princípio também aí, nesse caso, ele é enunciado desta forma. É assim que a gente tem que pensar. Então, quando a gente tem, né, uma certa vaga, né, num concurso público, esse concurso público tem um certo cargo, esse certo cargo disponibiliza a necessidade de uma certa adaptabilidade, né, lá haverá, né, uma desigualdade, mas essa desigualdade é para que haja uma real igualdade dentro do princípio. Tá? Então, sempre fiquem com isso em mente. Tratar iguais igualmente e os desiguais na medida das suas desigualdades, para que haja a chamada igualdade plena, que é um princípio constitucional, que é um princípio também de direitos humanos. Eu gosto de falar que é um princípio supranacional. É um princípio que está acima de todas as nações. É um princípio que nasce com o próprio indivíduo. É um direito natural do próprio ser humano. Ele já nasce com o direito de ser tratado de forma igual, ou, se for desigual, na medida da sua desigualdade. Carla, você estava falando de perguntar para as pessoas, né? E eu estou com um cliente novo que tem deficiência visual. E esses últimos dias aí com essa história desse decreto, eu chamei ele para conversar e perguntei por curiosidade mesmo como tinha sido o processo de alfabetização dele, se tinha sido na escola regular, como tinha funcionado. Aí ele me contou a experiência dele, que foi numa escola pública regular, e ele me disse que foi uma experiência que ele foi jogado para a vida, que ele teve que se virar ali naquela situação de uma certa forma precária, porque nenhum professor estava preparado para atendê-lo, né? Para ensinar Braille, inclusive. Ele falou para mim que ele tem alguns gaps, algumas lacunas no aprendizado, porque ele não teve condições. E, em contrapartida, a namorada me mandou um áudio, a namorada dele, me contando como tinha sido a experiência dela. E ela estudou numa escola especializada dos 4 aos 10 anos, e aos 10 anos ela foi para uma escola regular. E aí ela fala que ela chegou na escola regular com a autoestima elevada, porque ela não se sentia inferior a ninguém, porque ela já tinha condições de igualdade ali com as pessoas, porque ela não precisava mais ser alfabetizada, e com todas as dificuldades que a escola não tinha como fornecer para ela, né? Então, o relato assim, dos dois eu achei super interessante, porque, primeiro, porque a deficiência visual foge desse nosso contexto do autismo, que é o nosso dia a dia, né? E, segundo, por ver as duas situações de pessoas com praticamente a mesma idade, eles têm 25, 26 anos, e com histórias tão diferentes, né? E demonstrando como que aquilo fez bem ou como aquilo dificultou. Então, tem todos os lados da história sempre, né? Então, depois, se vocês quiserem, até compartilho com vocês o áudio, porque eu achei muito bacana, realmente. O bacana que isso nos mostra é que não existe uma regra específica, né? Uma receita de bolo que funcione com todo mundo. Cada um tem a sua peculiaridade, e aí a gente volta para aquilo que o professor Marcelo falou, que nós devemos tratar e sermos tratados de acordo com a nossa individualidade, de acordo com as nossas diferenças, né? Isso é extremamente importante. Algumas pessoas têm perguntado algumas coisas com relação a algumas regras com relação à escola especial e a regular, como que vai ser essa avaliação e tudo mais. Nós não temos como responder isso, porque assim como vários colegas já falaram, o CNE ainda vai se pronunciar, o Ministério da Educação ainda vai se pronunciar. Então, relativo ao que está acontecendo e o que a gente tem de concreto hoje, essa é a nossa análise. Se por acaso, daqui a um tempo, quando saírem uma série de outras diretrizes, recomendações e tudo mais, houver a necessidade, nós voltaremos a conversar relativo a isso, mas hoje a nossa análise jurídica é essa, e nós estamos abertos para que todos se sintam super à vontade para questionar e
confirmar essas informações. Não acreditem, eu falei isso um dia desses, não acreditem em tudo que a gente fala para vocês. Vão atrás, vê se é verdade isso, ouçam opiniões contrárias, porque quando a gente ouve opiniões diferentes, faz a gente pensar por outro ângulo. E quando a gente muda um pouquinho o nosso foco, isso ajuda a gente a ter uma conclusão mais concreta sobre as nossas decisões. Doutor Paulo, acho que a gente pode encerrar. É isso aí, Carla. Eu estava percebendo, já passamos de 1 hora, por mais que seja muito agradável continuar conversando com vocês e ficar aqui, eu acredito que a principal missão foi atendida de trazer essas considerações aqui para quem nos assiste. Podem ficar tranquilos, podem ficar certos e cientes que não vai demorar, eu espero que não demore. Vamos voltar a usar esse mesmo formato, esses mesmos canais, para voltar a dialogar com vocês. A intenção é sempre trazer nesse formato, um formato onde estaremos todos nós, ou uma boa parte de todos nós, e onde a gente vai ter a oportunidade de dialogar de uma maneira muito objetiva, muito clara, muito tranquila e diretamente para quer seja uma pessoa do meio jurídico ou que não seja do meio jurídico, porque o que interessa é que a informação seja passada e o conhecimento seja absorvido, até porque o conhecimento é, sobretudo, libertador e que nos traz, talvez, um pouco mais de tranquilidade para que a gente não seja pego nas peças que muitas vezes a gente se vê e se aloca em meio de redes sociais e de notas aqui, conversas acolá, bochichos dali ou dacolá. A gente quer apenas tentar, de alguma forma, trazer uma informação de qualidade para cada um de vocês. Eu fico muito feliz, muito honrado por estar participando dessa segunda live do Conselho Jurídico da Reunida, o qual honradamente faço parte com muito orgulho. Compartilhar esse momento aqui com a Carla, que é essa pessoa fofa e tranquila, que a gente tem muito carinho, a Diana, que se tornou uma amiga muito querida, e com o meu parceiro, o doutor Marcelo Roberto Bruno Valio, que eu tenho também um carinho absurdo, e ele tem uma grande qualidade, que ele é apaixonado pela minha cidade, e um homem desse a gente tem que vangloriar mesmo. Apaixonado mesmo. Gente, muito obrigado. Por favor, amigos, se despeçam também. Obrigada, Meninas, Paulo. Acho que travou de novo. Não, estamos te ouvindo. Boa noite. Vai lá, Diana. Ok, mais alguém? Doutor Marcelo? Olha, só gostaria de agradecer, honrado de participar do conselho, honrado de participar ao lado de vocês. Muito produtivo mesmo. Eu acho que serve de lição para nós e para que a gente tenha, né, a consciência de que devemos fazer outras lives para trazer a tranquilidade à sociedade. A gente não quer trazer tumulto, a gente quer trazer paz para todos que aqui se encontram. E eu acho que só através desse diálogo e ouvir também os outros que têm posicionamentos distintos é indispensável, é importante. Mas adorei, sempre gosto desses debates e é muito enriquecedor. Vocês são muito capazes, competentes, só tenho que agradecê-los. Carla? Para não parecer uma troca de confetes, assim, de todos, assim, eu digo por mim, eu aprendo a cada dia com esse conselho, e para mim é uma honra estar dividindo esse espaço com vocês e estar podendo levar para as pessoas informações de qualidade, informações imparciais, informações livres de qualquer direcionamento, isso é extremamente importante. E se você tem alguma sugestão de um assunto que você gostaria que a gente debatesse, entre em contato com a Reunida, mande o assunto, mande o texto, mande a lei, porque nós adoramos estudar e dividir, porque quando a gente estuda e divide, quem mais aprende somos nós, né? A gente gosta muito disso. Então, mandem os textos, mandem o assunto que vocês querem que a gente fale, porque a gente já está programando a próxima live para estar conversando com vocês e trazendo uma visão jurídica sobre aquele assunto específico. Que maravilha. A todos que nos assistem, a nossa despedida, estaremos nos desligando agora, mas eu queria passar uma informação. Como vocês perceberam, tivemos alguns problemas técnicos nessa live e, claro, em razão desses problemas, o vídeo, com as devidas edições, com o melhor tratamento e adequação, estará disponível para todos a partir de amanhã,
e vocês receberão essas informações através das redes sociais. Só não iremos fazer isso imediatamente agora, que por conta dessas situações, até em respeito também a vocês, a gente vai tentar melhorar um pouco e deixar isso mais acessível, mais claro e mais confortável para que vocês assistam. No mais, a gente vai montar esse quebra-cabeça, né? Porque verdade. vai ser quase um quebra-cabeça. Ainda bem que nós estamos muito bem assessorados pelo nosso amigo José Carlos. Deus te pague. E olha, quando vocês receberem esse vídeo, passem para frente, tá bom? Compartilhem nos grupos, compartilhem nas redes sociais, passem para frente a informação, porque não é sempre que a gente encontra uma equipe de advogados que estudaram e que estão dispostos a desmistificar uma série de coisas. Então, passem para frente, porque é uma informação de qualidade, tá bom? E chega de eu falar, porque eu falo demais. Boa noite para todo mundo. Ok. Gente, boa noite, fiquem com Deus, cuidem.